Gente, vamos então para a nossa entrevista. Já começar o programa já conversando com a nossa Bia aqui. Suzé vai participar aqui com a gente, porque hoje, coincidentemente, a gente já estava com a entrevista agendada com a deputada federal Bia Kicis, e ontem, no final da tarde, aconteceu a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente vai poder conversar sobre isso com ela, que já está aqui conectada. Tudo bem, Bia? Já vejo você. Bom dia, você está diretamente da CCJ em Brasília? Da CCJ, bom dia. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda, Bia Kicis, deputada federal aqui no Morning Show, ao vivo na Jovem Pan. Bia, para começar, o que você achou dessa saída do Ricardo Salles? Como é que você viu isso? O que representa isso para o governo? Eu vi com bastante tristeza, porque o Ricardo Salles, além de ser um amigo, é uma pessoa bastante íntegra e um ministro bastante leal ao presidente da República e que estava fazendo um trabalho muito bom, só que ele estava sendo bombardeado desde o primeiro dia de governo. E quando o Biden, né, assumiu a presidência dos Estados Unidos, eu cantei logo a bola, né? Eu falei, agora o ministro Ernesto e o ministro Ricardo vão estar, né, sob fogo mais cerrado ainda, e dava para a gente mais ou menos imaginar que isso iria acontecer. Agora, é importante dizer que isso foi iniciativa do próprio ministro Salles, porque ele vem sendo vítima de uma perseguição como poucas pessoas conseguem aguentar, né? Então, ele chegou a ter problema de saúde, não sei se vocês se lembram, 2 vezes ele foi hospitalizado. Não é fácil aguentar essa pressão toda, viu? Mas ele estava fazendo um excelente trabalho. Muito bem. Zé, tem pergunta para a deputada? Tenho sim. Olha, sobre o Ricardo Salles, deputado, o negócio aí na esplanada não é fácil não, viu? A senhora está muito bem no Congresso Nacional, pelo menos tem o direito de resposta imediata. Deputado, anteontem, né, teve uma reunião lá no Tribunal Superior Eleitoral, e eu soube que a senhora, o Eduardo Bolsonaro, vários deputados, né, se encontraram com ministros do TSE. E os técnicos mostraram ali como funciona o processo eleitoral. Alguma mudança de pensamento? O que a senhora entendeu lá do processo que eles explicaram? Dá para entender, Zé, que é um processo altamente sofisticado e que cada vez mais afasta o eleitor e os partidos políticos do processo eleitoral. Tudo concentrado na mão de tecnocratas, e o povo brasileiro, né, não tem como acompanhar de verdade o que acontece. Você tem que acreditar. Só que os técnicos que nos acompanhavam, infelizmente, não puderam falar, mas são pessoas que conhecem muito bem o sistema, por dentro, por fora, porque participaram de testes, já quebraram a segurança várias vezes. O pessoal da academia, todos sabem que o sistema não é seguro, transparente e auditável. Inclusive, no dia seguinte, nós tivemos uma audiência, mais uma audiência pública aqui na Comissão Especial da PEC 135, e mestres, doutores, especialistas, inclusive a doutora Rebeca Mercury, americana, acostumada, né, a lidar com a questão da impressora, do voto, né, do voto eletrônico, com ou sem a impressora, todos dizem que realmente não há sistema que não seja vulnerável. Não existe isso. E não é o fato de não estar ligada à internet naquele momento que impede também os ataques. Então, assim, o que acontece é que a gente vê uma resistência absurda do TSE a quem compete cumprir a lei e não ficar resistindo à lei, pior, fazendo campanha contra algo que está sendo objeto de um processo legislativo. Isso sim é um ataque à democracia. Joel, você. Bom dia, deputada. Um outro tema, Joel, que ontem tomou aí o debate público foi a decisão do Supremo de considerar o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, parcial no julgamento do Lula. E isso mais ou menos coroa todo um processo que a gente tem vivendo de retrocessos no combate à corrupção. Uma parte deles no próprio Supremo, mas não podemos negar que no Congresso também esse mesmo movimento tem acontecido. A gente estava discutindo esses dias, por exemplo, mudança de regras aí na improbidade administrativa, que, méritos à parte, certamente também não ajudará
no combate à corrupção. Então eu queria perguntar para a senhora qual é a agenda propositiva neste momento de levar adiante o combate à corrupção da senhora ou no Congresso de maneira geral. Eu continuo sempre firme no combate à corrupção e no combate à impunidade. Eu digo que a impunidade, ela é a mãe da corrupção. Então, não adianta você combater só a impunidade, só a corrupção e deixar a impunidade aí, né, do jeito que é no Brasil. E então nós temos que continuar. E, por exemplo, essa lei que a gente aprovou, ela não ficou perfeita, porque nós tentamos, né, no PSL, nós apresentamos vários destaques para melhorar o texto. E a gente espera que ainda no Senado isso possa ser alterado, ou que o presidente vete as partes piores, como questão de prescrição, algumas coisas que não tinham no texto original. Mas, sem dúvida, que essa alteração legislativa ela já era esperada há muito tempo, porque, infelizmente, no Brasil, o gestor probo ele não quer assumir cargos de gestão. Então, é muito difícil você encarar ser prefeito, encarar ser governador, né, presidente da República, que você sabe que você vai sair com quilos de processos, mesmo que você tenha sido uma pessoa muito correta, porque a lei, antigamente, a lei, né, que está sendo alterada, ela permitia que por erros, que não houvesse dolo, não houvesse qualquer tipo de intenção de causar qualquer prejuízo, por questões principiológicas, né, ou erros mesmo até de uma avaliação, às vezes com base em elementos que você tinha para avaliar, você podia ser condenado pela lei da improbidade administrativa. Isso precisava mudar, era urgente que mudasse, mas o texto não ficou o ideal. Pode ainda melhorar. Adriles. Deputada, muito bom dia. Por falar em corrupção, a gente tem essa nova denúncia, né, que faz frente ao governo da CPI de suposta corrupção sem dinheiro, uma nova inovação, né, sem dinheiro pago, da compra de 3 milhões de doses da Covaxin da Índia. E essa denúncia tem indícios de documentos fraudados, contas mal feitas, a questão dos 15 dólares de frete, de exportação da vacina, que foi colocado como sobrepreço, feita pelos irmãos Miranda, que tem uma série de acusações de corrupção. A minha pergunta para a senhora é muito simples. Essa CPI, que agora investiga a corrupção objetiva do governo federal, não vai investigar a fundo os governos e prefeituras que, pela larga escala de indícios, desviaram de recursos públicos? É só o governo que é objeto da CPI? O que a senhora considera dessa nova denúncia contra o governo? Essa CPI já começou errada. Quando o presidente do Senado achava que não era hora de fazer CPI, veio uma ordem, uma determinação do Supremo, e o mesmo Supremo que agora também dá uma outra ordem para dizer que governadores não pode mexer com os governadores, não. Então, assim, todo mundo já percebeu a que serve essa CPI, né? Ela é uma CPI com fins unicamente eleitoreiros, e com relação a essa denúncia, olha, já está sendo visto documento falso apresentado. O ministro Onyx ontem falou, inclusive, que vão apurar, né, agora essas denúncias. Não tem não tem uma fatura, não tem absolutamente nada, não teve um pagamento. É assim, completamente absurdo. Quando eles estão vendo que a CPI está sendo completamente esvaziada, né, porque já tentaram de tudo, atacar o tratamento precoce, atacar tudo, eles atacam o presidente por qualquer coisa que ele faça ou deixe de fazer. Aí agora surge uma denúncia dessa que não tem lastro algum. E mais, agora em março, o TCU, né, em março desse ano, o TCU fez um relatório dizendo que não havia nenhum indício de superfaturamento nessa questão aí dessa vacina indiana, que não foi paga, não foi comprada, né, mas já está aí com essas denúncias. Eles querem chamar o presidente de corrupto, né? Mas não tem jeito, porque quantos dias já num governo sem nenhum caso de corrupção? O que há é uma perseguição gigantesca, gente. Olha, vou te falar, é difícil aguentar. A gente só aguenta porque a gente sabe que é por um bem maior, sabe?
Paulinha, essa questão que a deputada acabou de falar... Do documento, né? Está hoje no Twitter da Secom, né? Pois é, a Secom fez uma thread longa, a gente imaginou que isso fosse virar assunto aqui, então vamos até mostrar aí esses documentos, que é um documento com erro, né, que foi apresentado pelo deputado à imprensa, é um erro grave, que fala de 300 mil doses, o que faria um preço unitário saltar de $15 para $150, né, o preço da dose dessa vacina, da Covaxin. Então, a Secom fez uma thread para explicar a respeito dessa valoração e colocou também as cópias dos documentos, né, esse com erro, a gente tem até a imagem do documento com erro, se eu não me engano, e também do documento corrigido, né, porque isso foi percebido aparentemente pelo Ministério da Saúde e foi corrigido. E também a discrepância entre $1,50 para $15 é porque essa dose mais barata seria para indianos, né? Seria financiada ali pelo governo da Índia para ser usada na Índia, mas que para o mercado internacional seria a valoração prevista aqui por essa troca de documentos entre o Ministério... Tem exportação também, né? Do valor de exportação. Exatamente. De $15. Muito bem. Deputado, eu queria voltar com a senhora no tema do voto impresso, porque a senhora é uma das grandes defensoras, é quem está liderando esse processo aí na Câmara Federal. E a gente aqui do outro lado, a gente fica olhando as coisas por muitas vezes no Brasil e sabe da dificuldade que é o negócio ser aprovado. Porque uma coisa em Brasília é você propor. Isso aí até que é relativamente fácil. Outra coisa é aprovar. A senhora, sinceramente aqui, a senhora acredita mesmo que dá tempo ainda disso ser aprovado para o ano que vem? Dá tempo e vai ser aprovado. Para vocês terem uma noção, em dezembro de 2019, quando eu aprovei essa PEC na CCJ, ela foi aprovada por 33 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Sabe por quê? Porque lá o TSE ainda não tinha entrado em campo nessa campanha contra essa mudança no sistema, essa evolução do nosso sistema. E aí entrou assim de uma forma que a gente diz que não é muito republicana, não. Porque presidente do TSE virar garoto propaganda contra uma medida que está sendo analisada, votada no Congresso, é um desrespeito, inclusive, ao Parlamento e ao processo legislativo. E ainda com narrativas falsas, né, gente? Porque dizer que é retrocesso, porque vai voltar para o voto impresso, é mentira, né? Não vai voltar para o voto no papelzinho. Muita gente, inclusive pessoas cultas, estão achando que a gente quer voltar para aquele voto no papel. Então, eu digo que eles desinformam porque eles ficam mostrando fotografias daquela apuração caótica que tinha, papelzinho em cima da mesa, como se a gente quisesse tirar a urna eletrônica do processo, o que não é verdade. Outra coisa, eles dizem que vai quebrar o sigilo do voto, é como se o eleitor fosse pegar o voto e levar para casa. Aí vem o deputado da esquerda e fala, é para apresentar para as milícias, quer dizer, delírios, né? Porque ninguém vai levar papel com voto para casa. Você vai votar na urna eletrônica, vai pedir para imprimir, uma impressora acoplada à urna vai mostrar para o eleitor que vai conferir para onde vai o seu voto, porque a gente não consegue enxergar o que o sistema registra. Você vê a tela, não te dá a segurança de que vai ser registrado aquilo que está na tela, gente. É óbvio que não é essa segurança. E aí você manda imprimir, olha no papel, você não toca no papel, não tem acesso a ele, e a urna vai lá e a impressora picota aquele papel que cai dentro de uma urna física. E, ao final, abre-se aquela urna física e se conta, né? Então, o que nós estamos agora tratando de ver, o relator está finalizando o seu relatório, é para ver se essa contagem vai ser feita ali mesmo na sessão, na frente dos fiscais, dos partidos, ou se pode se levar para a Justiça Eleitoral e se fazer uma contagem, aí sim, por amostragem, 20% das urnas serem sorteadas e aí se fazer aquela apuração. Então, até pode-se fazer uma apuração por amostragem, desde que a amostragem seja só na contagem dos votos, na conferência, e não na votação, porque você não pode pretender que, digamos, 5% de urnas com impressora represente uma amostra, né, uma amostragem de 95% de urnas sem impressora.
né? É que nem, hoje de manhã eu estava pensando nisso, né? É que nem você falar para uma pessoa assim, olha só, eu quero que você prove esse queijo Roquefort aqui, tá? Para ver se ele é bom. Aí você pega e te dá um queijo Minas. Fala, peraí, mas esse aqui não é o de lá. Não, é uma amostragem. Você come esse e acredita que vai ser igual àquele. Não dá, né? Uma coisa é você votar, né, com a impressora. Isso tem que ser igual para todos os eleitores. E aí, para conferir, você pode fazer uma amostragem, desde que o processo tenha sido igual para todos. Muito bem. Deputada, a senhora me ouve? Que a gente está tentando... Ouço. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora, até procurando tentar esclarecer para a nossa audiência, porque esse processo todo é muito complexo por muitas vezes e as pessoas não entendem. Nós estamos falando de uma mudança no sistema eleitoral, que é uma mudança drástica, que exige uma quantidade significativa de infraestrutura, de investimento, e nós temos prazo, certo? Existe um prazo. Se eu não me engano, é outubro, é isso? Isso é o prazo máximo da Justiça Eleitoral fazer essa aprovação desse projeto que a senhora está encabeçando. Não, da Justiça Eleitoral não, do Congresso. Do Congresso, perdão. Nós já aprovamos na CCJ. Perfeito. Agora nós estamos finalizando a comissão especial que foi criada para isso. Nós fizemos várias audiências públicas, ouvimos autoridades no assunto. Só o TSE é o único a dizer que o sistema é perfeito, que o sistema não é vulnerável, que o sistema é seguro e transparente. Todos os outros disseram exatamente o contrário, que ninguém ficou debatendo questão de fraude, tá? Porque aquilo não era uma CPI. Não era uma CPI. Nós estamos tentando mais entender aqui, deputada, os prazos mesmo que a gente... Eu queria perguntar sobre as causas. Nós estamos com uma comunicação um pouco falha com a deputada, Paulo, ela realmente não... Na semana que vem... Não vai parar. Mas enfim, vamos... Na semana que vem, Paulo, nós vamos votar na comissão especial. E aí irá para o plenário. E ainda no mês de julho, antes do recesso, nós vamos votar no plenário da Câmara. E mandaremos para o Senado, que terá até final de setembro, início de outubro, para aprovar a PEC. É aí que tá o problema. O negócio vai travar lá, hein, deputado? Não sei. Deputada, a gente tá falando das questiúnculas de mérito, de técnica, de aprovação, de prazo, mas eu queria saber a causa real dessa ojeriza, dessa resistência sistemática do TSE de alargar a possibilidade de visibilidade e lisura da eleição. A gente sabe que a maioria dos ministros do STF não tem nenhuma simpatia pelo presidente, ao contrário, alguns o chamaram de maneira explícita de genocida, de nazista. O próximo ministro-chefe lá do TSE é o Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo inquérito do fim do mundo, que prende pessoas sem julgamento. A senhora chegaria a desconfiar de um tipo de motivação mais obtusa, mais obscura, para ter tanta reação assim a um processo que simplesmente vai dar mais lisura ao processo eleitoral, mais transparência? Adriane, sabe o que eu acho? Depois de ouvir a explicação de todo o corpo técnico do TSE, que o corpo técnico convence os ministros de que o sistema é transparente e seguro. Só que você não pode depender do corpo técnico do TSE, quando todos os demais técnicos dizem que não é seguro, e mais, quando países como a Alemanha e a Índia já declararam o nosso sistema eleitoral inconstitucional. Por quê? Porque lá eles valorizam o eleitor. Lá eles dizem que o eleitor tem que poder conferir com seus próprios olhos. Só aqui que o TSE põe o eleitor de lado e diz o seguinte: eleitor, você tem que confiar na gente, e transforma a eleição num ato de fé. Deputada, uma pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, mantendo o tema aqui do voto impresso, ele já disse em mais uma ocasião que ele tem provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Não é uma suspeita, não. Ele tem provas disso. Primeira coisa, a senhora acredita que de fato ele tem essas provas? Ou a senhora já as viu? Ou sabe o que ele está se referindo? Em segundo lugar, caso as provas não existam, a senhora acredita que tem que ter alguma consequência para uma autoridade que faz esse tipo de acusação à Justiça Eleitoral? Olha, eu acho o seguinte, eu já vi vários técnicos mostrarem evidências de fraude, muitas evidências de fraude, tá? Agora, é muito difícil você provar a fraude pelo fato do sistema não ser auditável. Só que o problema não é esse, porque o eleitor, ele não pode ficar com o ônus de provar a fraude. Isso é uma prova diabólica. É o que se chama de prova diabólica. Quem teria que provar que não é possível ter fraude é o TSE. E isso ele não pode fazer, porque todas as auditorias já comprovaram que o sistema não é auditável, que as condições que são oferecidas para os auditores para
tentarem quebrar o sistema, são condições muito adversas e que o sistema não possibilita uma auditagem total. Agora, eu sei, vários técnicos já me mostraram evidências fortíssimas de fraude. Agora, fica muito difícil você provar por exemplo, como uma prova juridicamente, né, nos termos juridicamente aceitáveis. Agora, o presidente, gente, ele tem a convicção de que o sistema permite a fraude. Joel, vai lá. Alguma evidência específica, deputada, que a senhora viu de que houve fraude em 2018? A senhora acredita que houve essa fraude? Eu não sei, olha, sabe por que eu não entro nessa celeuma? Porque eu digo o seguinte, se eu não posso provar que houve, o TSE não pode provar que não houve a fraude. E o grave problema é esse, o nosso sistema não deixa rastro. Se houver fraude, não deixa rastro. Mas a senhora então, assim, eu digo que o TSE, ele troca a segurança do sistema pela comodidade. Ele troca a transparência do sistema pela comodidade. Mas a evidência fortíssima que a senhora se referiu, qual era? Não, eu não vou falar porque, primeiro, não fui eu que disse que eu posso provar que houve fraude, tá? Eu não falo isso porque eu não me sinto capaz de provar, mas eu já vi vários técnicos mostrarem evidências, inclusive estatísticas, de que, como aconteceu, por exemplo, em 2014, na eleição da Dilma, que não era possível, que nenhuma estatística explica o que aconteceu no final daquela eleição, que matematicamente é completamente improvável. Mas só que eu não posso provar isso, né? E eu acho que a questão que existe é assim, a eleição não é transparente. E outra coisa mais grave, a contagem dos votos, ela é feita de forma secreta, para vocês saberem quem conta os votos. É um computador que está numa sala chamada sala cofre, ou seja, a contagem do voto é sigilosa. E dentro do TSE, nessa reunião, eu ouvi de um técnico, de um chefe lá, dizer o seguinte, que o voto é secreto até para o eleitor. Muito bem. Zé Maria Trindade, para a gente fechar a entrevista de hoje. Coisa. Olha, deputada, eu tenho uma dúvida aí sobre a exigência e a necessidade dessa anualidade, né, 1 ano de prazo para aprovar uma mudança assim. A lei eleitoral fala na exigência de 1 ano para mudar o processo eleitoral. Entendo prazos, candidaturas, convenções. Mas ali, na prática da urna eletrônica, não se trata exatamente de uma legislação que possa interferir no pleito, né? Mas eu queria dizer para a senhora o seguinte, não existe um computador central para apurar os votos nem somar. Quem apura e soma é a própria urna. O voto é impresso no final do dia, né? Se imprime, a senhora sabe disso, se imprime o resultado e é ali que é feita a apuração. Qualquer eleitor pode somar isso. Não existe esse computador central que soma os votos. Existe, Zé. Eu fui lá. Eles me mostraram. Eu entrei na sala cofre. Claro que existe. Eles mostraram, os técnicos mostraram pra gente como que é feita a transmissão da justiça eleitoral. Quem faz a contagem total é o computador, Zé. Cada BU que é feito ali, ele faz a soma daquela sessão eleitoral. Mas aquilo depois é mandado para o TSE. E é o computador chamado nuvem, o nome do computador da Oracle. Se chama nuvem e é lá que é feita a soma. E pode haver falha. E quem é que vai conferir, Zé? Aí eu te pergunto, são 400 mil sessões eleitorais no Brasil? Quantas são essas sessões eleitorais? São muitas, tipo 500 mil, 400 mil. Quem é que vai pegar todos os BUs do Brasil inteiro e sair somando um por um para ver se houve alguma falha? É muito difícil fazer isso. Quem soma é esse computador central no TSE, sim. É simples. No interior, antes de chegar os votos à Justiça Eleitoral, já estão comemorando pelas ruas, porque os partidos fazem isso. Mas eu inverteria a pergunta do Adrilles, que ele diz o seguinte, por que essa resistência do TSE? Eu diria, por que, deputado, essa resistência tão grande? Onde está ali a possibilidade? Isso me intriga. Onde está a possibilidade de fraude? Por que essa resistência ao processo eleitoral? Que pena que você não participou, não acompanhou as audiências públicas nossas na comissão especial. Você teria ouvido de mais de 10 especialistas todas as possibilidades de fraude que existem. Agora é o seguinte, é o que eu falei, o eleitor não tem que provar fraude, o eleitor não tem que confiar. A eleição não, é um ato mais importante da vida cívica. É o partido.
Não, nem os partidos não conseguem acompanhar. Por que os partidos não vão participar da apuração? Porque eles falam assim, eu não consigo enxergar dentro do computador, o que eu vou fazer lá? Esse sistema afastou o eleitor e os partidos eleitorais. Eles não conseguem fiscalizar, não conseguem auditar, Zé. Os próprios partidos falam isso. A gente não consegue auditar. A gente faz papel de bobo. Fica lá com cara de paisagem, tendo que acreditar em toda aquela linguagem técnica que os técnicos dizem, juram para você que está certo. Então, assim, o fato de afastar o eleitor do processo, do eleitor não poder conferir, já é grave o suficiente, Zé. Nós estamos vivendo sob um sistema tecnocrático, em que a gente tem que acreditar num sistema sofisticado que foi repudiado, rejeitado pelos países de tecnologia mais avançadas do mundo. E a gente tem que acreditar. E você vem me perguntar por que a minha resistência? É porque eu valorizo o eleitor e porque eu não aceito que o sistema eleitoral seja feito da forma que é, de forma obscura, sem permitir ao eleitor, a mim como eleitora, de enxergar o meu voto, tá? E com apuração secreta. Uma coisa? Acha pouco, Zé? Eu vejo meu voto, vejo a fotografia de que eu votei. Você vê você vê na tela, Zé. Você só vê na tela, meu querido. O que o sistema vai fazer com isso depois, quando ele registrar, você só poderia ver num papel. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que no mundo inteiro existem bilhões, existem bilhões perdidos em Bitcoin, em criptomoeda. Sabe por quê que estão perdidos bilhões em criptomoeda? Porque pessoas que não anotaram no papel a sua senha e depois não conseguiram localizar a senha que estava apenas virtual, digital, seja lá o que for. Então, meu amigo, tem coisa que nada substitui o papelzinho. Outra coisa, Zé, eu que vou te perguntar agora, você que é meu entrevistado, hein? Olha só, você vai jogar na loteria. Você vai lá e aposta naqueles números. Aí você leva o comprovante, você vê o papel impresso com os números em que você votou. A partir de agora, não. Você vai chegar, vai botar o seu realzinho ali, ó, quero tais números. Vão registrar e dizer, valeu, pode ir para casa. Se você ganhar, a gente te liga e te informa. Não, peraí, eu quero ver os números. Não, tá aqui no nosso computador. O computador da Caixa é maravilhoso, o computador do Correio. Você pode confiar. Valeu, Zé. Vai funcionar. Acho uma besteira aquela história de sair com um papelzinho da Caixa. Já era para identificar e não precisar daquele papelzinho ridículo de levar aquele papel para casa. Como é que você vai comprovar que ganhou, Zé? Atualizar isso aí. Como é que você vai comprovar que ganhou? Tá na Caixa. A Caixa vai te avisar. Você pode imprimir, você pode... Mas então, você pode imprimir, lá você vê o papel. Zé, pra gente você fechar, é um homem de fé. Você é um homem de fé, Zé. Parabéns. A minha esperança é que desta reunião de técnicos e tal nessa comissão pudesse, em vez de recuar, ir para frente e criptografar o voto e votar através do telefone, do computador, sei lá, ir para frente. Essa era a minha ideia. Mas eu estou convencido, deputada, depois de analisar, eu passei um tempo nos Estados Unidos analisando a eleição de lá, estou convencido de que Alemanha, Estados Unidos não acreditam. Ele leva em consideração a cultura do país e ninguém pode discutir isso. Olha, Zé, aí eu falei isso lá no TSE. O TSE, num passe de mágica, acabou com todos os fraudadores. Acabou. Porque quando você faz voto, se você imprimir, vão roubar a urna, vão fraudar, vão comer o voto no papel na hora de contar, vai ter fraudador até dizer chega. Mas, como num passe de mágica, quando você transforma o processo em processo eletrônico, não tem mais hacker, não tem fraudador, ninguém tenta, Zé. É uma maravilha. Deputada federal. É o TSE no mundo das maravilhas. Deputada, eu gostei muito do seu microfone aí, potente, extremamente potente. Eu queria te agradecer mais uma vez, deputada, pela sua participação. Eu sei que a senhora está prestes a começar aí a sessão na CCJ, não sei que horas que vai começar, enfim, mas eu sei que os seus trabalhos aí são grandes no dia de hoje. O que vai votar hoje, hein, deputada? Tem alguma coisa boa aí para o povo? Zé, nós estamos... Paulo, nós estamos aqui agora... ainda
trabalhar aquela lei que a gente aprovou ontem, a 490, e agora nós temos que analisar os destaques, né? Só que eu acabei de suspender a sessão, deixar marcar para depois, porque o plenário está funcionando, o plenário da casa, e se começar a ordem do dia, derruba a nossa sessão. Então, como é uma matéria extensa ainda, são 8 destaques da oposição a essa lei que nós aprovamos ontem, a gente precisa de tempo para votar. Deputada, dá tempo de mais uma pergunta. Eu queria exatamente perguntar sobre esse projeto. Parece que ele vai demarcar mais terras, vai reduzir as terras. Qual que é a origem, qual que é a proposta do projeto? A gente sabe que tem 15% das terras brasileiras para 400 mil índios. Não é muita terra para pouco índio? E, eventualmente, qual é a reclamação e a indagação de povos indígenas? Ou, aliás, de quem fala pelos povos indígenas, essas pessoas meio oportunistas se colocam no lugar dos índios e os tratam como animaizinho de zoológico. O que quer a PL e o que a senhora considera, sendo justo ou não, que tem 15% de terras não cultivadas para índios? O deputado Zé Medeiros sempre brinca e fala que os índios no Brasil são todos latifundiários, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem muito respeito aí, né, pelos povos indígenas, só que a gente também respeita os agricultores, aquelas pessoas que trabalham e que têm as suas terras invadidas muitas vezes por índios que nem brasileiros são. Índios que são importados, a gente sabe disso, né? Índios são importados do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, de tudo quanto é canto. Então, nas regiões fronteiriças, então, a questão é um absurdo. E, geralmente, eles só querem ocupar terras muito produtivas ou com muito minério. E a gente sabe que as ONGs que estão por trás, né, que estão patrocinando essa causa. Porque vários índios mesmo, eles querem, muitos índios falam assim, querem ser libertos das garras das ONGs, porque essa lei, ela coloca um marco temporal, né? Então, os índios que ocupavam realmente terra antes da Constituição de 88, então essas são as terras tradicionalmente, né, ocupadas, e depois de 88 não. E aí essa lei, ela permite que os indígenas eles possam explorar, né, assim, os frutos da terra, possam comercializar, possam até fazer convênios, contratos com terceiros não indígenas para ajudá-los, desde que eles que sejam os beneficiários dessa comercialização, desde que a posse da terra sempre continue com eles. Então, é um projeto que vem para beneficiar os índios, mas tem uma oposição fortíssima, tá? Deu para ver, inclusive, né, como eles manobraram essa oposição aqui, com flechada. Foi bem tensa, né? A sessão ontem também foi muito tensa, com muitos, inclusive, xingamentos dirigidos à minha pessoa como presidente, uma falta de respeito absurda, falavam sem parar, obstruíam o tempo inteiro, só que eu tinha uma sessão para tocar, né? Então, quando eu resolvi, deixei obstruir por mais de 2 horas. Quando eu fui tocar a sessão, fizeram vídeos, dizendo que eu estava interrompendo a única indígena, só que eles falaram durante 2 horas sem serem interrompidos, né? Então, assim, fica muito difícil, mas a gente sabe que isso aí é do jogo, né? E a gente sabe que a gente tem que trabalhar para melhorar esse país, para melhorar a vida de quem trabalha nesse país, de quem produz, é isso que a gente está fazendo. Última pergunta, Joel Pinheiro da Fonseca. Deputada, eu queria voltar no tema do voto impresso, e a senhora colocou em dúvida o tal do computador central que soma tudo, e que essa soma é feita de forma automática ali e as pessoas não podem ver. Mas como o Zé Maria relembrou, tem o BU de cada urna eleitoral, os partidos estão presentes em todas as urnas eleitorais, eles podem facilmente somar por conta própria. E outra, o voto impresso não muda esse sistema, porque não é o eleitor que vai em cada sessão eleitoral ver o resultado da contagem do voto impresso. Cada sessão vai somar o seu voto impresso, vai mandar para o central, que vai somar tudo e vai dar o resultado da mesma exata maneira. Ou seja, não simplifica em nada o voto impresso, essa conferição, essa conferência de todas as sessões eleitorais feitas pelo central. Isso aí não muda nada. Muda tudo. Primeiro, porque o eleitor vê o seu voto impresso na hora. E segundo, que nós queremos a auditagem ali, a contagem pública do voto. Então, você abre aquela urna que está com os votos e confere para ver se ela bate com o sistema eletrônico. Tá? Então, você não tem que acreditar numa máquina e nem acreditar num software. Então, a sua desconfiança é com a máquina, não com a contagem central dos votos. Oi? A sua desconfiança, então, é com cada urna individual e não com a contagem central feita pelo TSE. Não,
Existem vários momentos em que pode haver. Existem vários momentos em que pode haver fraude, gente. Vários momentos. A contagem final é o momento mais seguro, eu diria, de tudo que eu consegui então não tem ver. Esse medo de contagem, a soma dos votos é o mais seguro. Só que, se eu não sei se o meu voto foi computado corretamente, o fato daquele resultado lá do meu voto, que pode ter sido desviado, ser contado corretamente, não é nenhum alento, não serve de alento para mim. Eu quero ver se o meu voto foi computado, foi impresso ali no software corretamente. Para eu saber se ele foi impresso no software, tem que imprimir no papel, porque eu não consigo ver o software. Eu não tenho capacidade de ler o que está gravado dentro do software. E não sou só eu, não. Os técnicos e fiscais dos partidos também não. E é por isso que eles desistem de participar da conferência. Ô, deputada, para a gente fechar aqui, a senhora não acha complicado a gente fazer várias ilações a respeito do sistema eleitoral brasileiro sem apresentação de provas ou de exemplos claros? Porque a gente questionou aqui, a senhora perguntando exatamente desses exemplos. A senhora está trazendo ilações aqui. Isso não é prejudicial para a democracia de alguma maneira? Prejudicial para a democracia é não ter transparência no sistema eleitoral. Vocês querem que o eleitor faça uma prova demoníaca. Demoníaca é uma prova que você não pode fazer. Você não pode fazer. Se você não vê para onde foi o seu voto, como é que você vai provar que ele não foi para onde os técnicos dizem que foi? Eu só digo para vocês o seguinte: a Alemanha, a Índia, Estados Unidos, Japão, países com tecnologia muito superior à nossa, repudiam o nosso sistema, dizem que ele não é transparente, que ele é inconstitucional. Tá? Agora, tem provas, só que eu não sou técnica, por isso que eu não fico batendo nesse ponto. Mas, por exemplo, já teve um problema que pegaram fraude, se não me engano foi em Alagoas, isso foi falado na comissão. Na época lá também o Brizola conseguiu desviar, né, acabar com uma fraude que estava havendo na época do Proconsult, porque ali só conseguiu provar a fraude que estava sendo feita no computador, que estava somando os votos e estava desviando o voto, porque naquela época ainda tinha voto no papel, mas a contagem estava eletrônica. Como tinha o voto no papel, que não é o que a gente quer, mas naquela época tinha, ele conseguiu provar que estava sendo fraudada, porque a soma, os votos no papelzinho mostravam diferente do que o computador estava fazendo. Então, minha gente, fraude pode haver, mas se Bia Kicis, ou outro eleitor, não pode provar, o TSE também não tem como provar que não teve, que não pode haver. Agora, que o sistema é vulnerável, isso os técnicos já falam. Gente, se vocês puderem assistir os vídeos da comissão especial, de todas as audiências que foram feitas, não sou eu que estou dizendo, não, eu vou pela parte jurídica. Pela parte jurídica, eu não aceito que afaste o eleitor e que faça um sistema complexo e que você tenha que acreditar no que os técnicos te dizem. E a contagem, ela tem que ser feita publicamente, para o eleitor poder ver. O eleitor não tem que acreditar. Agora, gente, no mundo inteiro é assim. Só no Brasil, em Butão e Bangladesh, que é diferente. Nos Estados Unidos, que eles começaram a usar a urna sem voto impresso, hoje, menos de 10 estados. Teve a doutora Rebeca Merkel disse que só um estado hoje usa nos Estados Unidos, porque todos os outros foram abandonando, porque chegaram à conclusão que o sistema é vulnerável. Então, gente, se o sistema é vulnerável e ele possibilita fraude, você não pode exigir do eleitor que ele prove a fraude. Isso é o que se chama prova diabólica, é querer provar o que não compete a você provar. É um absurdo. Deputada, sistema perfeito não existe. O que existe é o sistema da urna eletrônica, o sistema do papel. A gente sabe que na época que o Brasil tinha eleições em papel era muito mais fácil fraudar resultados do que agora. E agora com os dois ao mesmo tempo que a senhora propõe é o seguinte: basta você conseguir fraudar a contagem em papel, mais fácil de ser fraudada, era muito mais comum fraudes, vai haver a discrepância entre os dois resultados e pronto. Está dada a possibilidade de melar, de judicializar, de dificultar Joel, você se filia aquelas pessoas, Joel, que preferem a comodidade e a fé no sistema. Tem eleitor que confia, como Joel. Tem eleitor que desconfia, como eu. E aí vocês estão criando, o TSE está criando duas categorias de eleitor. Aquele que confia, beleza, para ele está sensacional. O que desconfia é descartado, é desconsiderado. O sistema eleitoral, ele é para todos. E o sistema eleitoral, ele tem que
convencer, principalmente o perdedor, que ele perdeu. Ele não precisa convencer o vencedor, normalmente. Ele tem que convencer o perdedor. O nosso sistema, ele não consegue fazer isso. Tá, agora, não adianta, eu não vou ficar discutindo com vocês. Justo o papel que é mais suscetível à fraude. Eu só acho o seguinte, para fechar, você não pode impor. O eleitor que confia no sistema não vale mais, não é um eleitor mais capacitado e de categoria superior ao eleitor que desconfia. E o que eu vejo, Joel, é povo na rua pedindo voto impresso, voto auditável. Essa Câmara, esse Congresso tem que fazer a vontade do povo. E mais, esse Congresso, representantes do povo já votaram pelo voto impresso várias vezes, urna eletrônica com voto impresso. Isso é desrespeitado pela Justiça Eleitoral. Isso é que não pode. Isso não é democrático. Democrático é você respeitar as leis que são produzidas no parlamento, que representam a vontade do povo. E se uma parte da população não confia... uma comunicação um pouco ruim mesmo com ela, por ela não ouvir o que a gente está dizendo, mas depois só queria te agradecer imensamente. Eu me dou satisfeita. Eu não vou ficar aqui debatendo com quem confia no voto impresso, porque é teu direito confiar. É direito de vocês confiarem, é meu direito não confiar. A senhora confia no papel, só isso, que é mais saudável. Tem espaço para todo mundo. A senhora confia no papel. Joel, você está falando bobagem, Joel. Eu confio nos meus olhos. Eu confio nos meus olhos, Joel. Você está falando besteira, me desculpa. Eu confio nos meus olhos. Eu não confio eu não confio no software. Mas enfim, meu tempo estourou, gente. Eu preciso ir pro break. Só quero dar um recado rápido. Beijo, Paulinha, importante pro Zé Maria também, que quer apostar na loteria sem papel. Dá pra fazer isso pelo app da Caixa, gente! Beleza. E não recebe papel nenhum, viu, Zé? Pode botar lá que... Mas, querida, você vê os números, né? Aposta e vai ter recibo, vai dar tudo certo. Deixa eu mandar um beijo pra deputada Bia Kicis. Muitíssimo obrigado, Bia, pelo seu tempo, pela sua participação. Ô, Zé, fica um pouquinho com a gente que eu quero falar com você depois do intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Jovem Pan.